Vamos lá. Essa entrevista aqui que eu vou trazer para vocês é algo que mostra o que acontece ali nos bastidores do São Paulo, até de outros clubes também, né? Isso é importante o torcedor ficar sabendo para entender e até fazer um certo barulho para mudar isso no clube, né? Para ser um clube mais democrático, ter transparência, né? E algumas pessoas dentro do clube, conselheiros no caso, né? Às vezes tem um certo receio de votar no presidente porque ele sabe, né? Que o voto dele vai ser aberto. Então, olha só o que disse o presidente aqui, que foi presidente do São Paulo, Fernando Casal de Rey. Ele participou dessa entrevista aqui no canal da Rádio Bandeirantes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, essa entrevista aqui, tá? Para quem quiser ver na íntegra depois. Detalhe, muita gente reclama, você fica pausando, fica falando. Quando a gente está reagindo um vídeo aqui no YouTube, a gente é obrigado a fazer isso. Eu não posso deixar o negócio rodando aqui 10 minutos e ficar quieto só olhando. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que interagir. Senão o YouTube vem e tesoura o canal. Sacou? Igual fizemos no vídeo lá do Botafogo com o Rui Costa. Entendeu, galera? Então, entendam aí que tem regras para seguir aqui no YouTube, tá? Então vamos lá, créditos do canal Rádio Bandeirantes. Eu vou soltar esse trecho aqui. Prestem atenção para vocês entenderem como que funciona mais ou menos os bastidores aí. Fernando Casal de Rey, que é ex-presidente do São Paulo, né, e atualmente conselheiro do clube. Olha só. Ninguém, pelo contrário, você escolheu um modelo de gestão que é válido, você colocou isso na sua plataforma, tal, São Paulo grande, mas às vezes não dá certo. Eu falei, não é culpa sua, você escolheu e está lutando para que dê. Não está dando, mas repensar é válido. Por que não repensar? Já aconteceu no passado isso, do clube não ter condições de manter, e se solicitou recurso da base. A base que formou os menudos do Morumbi, portanto, sucesso. Quem sabe reeditar isso parcial foi o meu conselho a ele. Eu não fui lá para bater no presidente, pô, ele tinha direito de fazer a tentativa baseado num projeto que ele acreditava. Falei, sabe o que é? Não, nós queremos ser campeões igual vocês foram. Eu também quero ser de novo. Quando você for, eu sou São Paulino. Mas eu quero te dizer que às vezes você tem que dar um freio e retornar um pouco, tentar ajustar aquilo com o de hoje, gradativamente, porque não está rolando, não está dando certo. Dando conselhos pro Casares aí, pelo que eu entendi dessa entrevista, tá? Olha só. Ele tava dando conselho ao Casares, assim. Daí o Casares, não, quero ser campeão, mas calma, assim. Vamos lá. A ponto de falarem que o São Paulo vinha numa situação de mal a pior. Bem, ele escutou, ficou um pouco bravo com as críticas, mas ele falou no final, olha... Ficou bravo com as críticas, é bem normal do Casares, né? Não gosta de ser criticado, né? Antes de até ir embora, ele falou, vem que eu vou pensar no que você falou. Eu falei, tomara que você repense, ninguém quer cortar o seu pescoço, você foi eleito, nós temos que respeitar. Mas nós temos que também ter a humildade de repensar, trocar ideias, entendeu? Não sou seu adversário, eu sou São Paulino, pô. Eu vim trazer alguma alternativa, uma sugestão, uma ideia. O que ele falou aqui é interessante, tá? Eu sou São Paulino, eu não sou seu adversário. O problema dessa gestão atual do São Paulo é que eles acham que nós que critica, os conselheiros que não puxam o saco deles, né? Não gostam deles, né, mano? Não gostam do São Paulo, porque fica criticando eles, né? Então, eles gostam só de ser bajulados, a gestão do Casares. Então, quem tá falando assim, mano, eu sou São Paulino, eu quero ajudar. Então, o conselho que a diretoria de São Paulo não gosta de ser ouvido e tal, que é para questionar algumas coisas, arrumar a casa, eles não gostam muito disso. Não gostam de ser, de ouvir críticas. Eles gostam de ser bajulados. Então, às vezes, cara, os amigos de verdade é aquele que fala a real. É a pessoa que quer o bem, né, da instituição e do clube, né? Então, infelizmente, a gestão Casares hoje, eles só dão ouvidos, né, e dão atenção
para quem bajula eles. Para quem critica, eles ficam puta, mas você falou mal de mim, não sei o quê. É assim, irmão. A vida é assim. Mas vamos lá. Ele vai falar de uma parada aqui que eu não sabia e quase ninguém repercutiu isso, tá? Olha só. Então, só que isso acabou. Não teve mais. E quem sucedeu ele foi na mesma linha, né? Uma folha enorme, né? Nós terminamos o mandato com, acho que se não me engano, 406 ou 410 funcionários na folha, agora tem 1.180. Entenderam aí? Quando encerrou o mandato dele, tinha 400, mais ou menos 400 funcionários. O São Paulo triplicou na gestão Casares o número de funcionários. Eu pergunto para vocês, um clube que andava bem, entre aspas, né, com 400, por que meteu mais de 1.000? Triplicou praticamente o número de funcionários do São Paulo. Cara, isso aqui, quando eu ouvi, eu falei assim, cara, isso aqui é um absurdo, mano. Como, mano? Tem necessidade de tudo isso? Né? A gente começa até a questionar, pô, quem são essas pessoas? Né? Quase triplicou, mano. Vamos lá. Salvo esteja. 1.180 funcionários. Parece que sim. Eu não tenho números exatos, então eu não vou falar. Mas quem pode falar isso até. Quase triplicou do Leco pro Casares. Pois é que se tem. Aí se espera. Não, mas tem Cotia, a social cresceu muito, etc. Mas se você pegar e separar o futebol você só aumentou a despesa. Mas a qualidade, a reciprocidade quase não existiu. Agora, esse número, não posso garantir nada, Sim, então. sim. Mas quem pode te ajudar, se você quiser escutar alguém muito preparado para isso, é um coordenador da oposição, uma pessoa muito séria, que é o Flávio Marques, né? Que ele é um engenheiro, com pós-graduação em finanças, etc., e em economia. É um homem preparado e ele trabalha com números que o São Paulo fornece. Então ele faz demonstrativo. Números que o São Paulo fornece para ele, né? Fornece para ele e ele passa os números para frente e o São Paulo fica bravo com ele, né? Porque é um cara da oposição que fala a real, né, mano? Que pega no pé da diretoria, eles não gostam disso, né? Então aqui, ó, uma informação que eu não sabia, né? Eu acho que muita gente também não sabia, que a gestão Casares, o São Paulo aumentou a dívida aí para quase 1 bi, né? E o Casares quase dobrou a dívida na gestão dele. E além disso, triplicou praticamente o número de pessoas trabalhando no São Paulo, né? Que não é para dizer. Tá aí o motivo porque tá na dívida, né? Opinião. Eu sugeria que você um dia chamasse Flávio Marques, até Nós vamos chamar. eu Nós vamos pedi chamar. para ele se ele concordava, eu falei com ele hoje, ele falou claro que sim, ele é seu admirador, escuta todos os seus programas. Muito obrigado. Nosso programa aqui agora presente. Importante, o senhor disse, nós da oposição. O que nos parece, né, Capelanes e Quesada, é que o São Paulo não tem oposição. Isso é uma mentira? Não, é mentira, tem sim, esse senhor é coordenador. Só que ele é uma oposição, desde o começo, eu falei, eu jamais vou ser uma oposição. Olha essa parte, isso aqui é interessante também, tá? Ele fala da questão de votos, né? O voto que não é secreto, que na minha visão tinha que ser secreto. E ele explica muita coisa. Olha só. Isso aí, esse motivo aí. Por que não é secreto? Olha só. São predador. Eu vou apoiar vocês, porque o modelo que está lá, ninguém quer mudar, então não vai ter nada. Então eu sou não teve chapa de oposição, né, presidente? Desculpa interrompê-lo. Por isso que a gente tem essa impressão. Porque na última eleição não teve chapa de oposição. Nós somos 60 pessoas, no máximo. Isso é raiz. Esses não mudam, tá? Os outros ficam indo para lá e para cá. Acenou com uma viagem aí, eu não sei aonde, e já o cara vai embora. Esse tipo... Tá vendo, ó? O São Paulo, a oposição é fraca em número de pessoas, tá? Igual ele falou aqui, ó. O cara era da oposição. Chegou Casares. Um exemplo, tá? A gente não pode afirmar aqui, mas um exemplo. Chegou Casares. O cara é da oposição. Casares chegou no carro. Vai ter uma viagem ali, ó. Pra Argentina, né? Pra Disney. Não é pra Disney, que é mais atrativo, né? Vai ter uma viagem pra Disney pré-temporada. Quer colar com nós? Quer colar com nós? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então o cara é conselheiro da oposição. Vambora. Foi, né?
Daí meio que vira casaca, né? Daí chega na votação, vai dar aquele voto pra nós, né? Vai dar aquela votada na gente, né? Daí o cara fica meio assim, né? Pô, daí eu vou lá e vou votar, depois o meu voto é aberto, vão descobrir pra quem que eu votei. Ele fala aqui. Então aqui, galera, revela muita coisa de bastidores, tá? Isso é importante. Tem lugar que não vai mostrar isso nem falar isso pra vocês. Pode ter certeza. Tem gente que vai ficar puto com a gente do São Paulo e tal, vão ficar chateado, mas aqui a gente solta o papo reto, irmão. A gente é transparente. Fez merda, a gente vai falar. Tá errado, vamos falar. Tá certo, parabéns. Continue assim. Então, aqui é assim, mano. Aqui é assim. Eu vou botar só um pouquinho para vocês prestarem atenção nesse trecho aqui mais uma vez. Eu vou botar só um pouquinho, ó. Olha lá, ó. Não, é mentira. Tem sim. Esse senhor é coordenador. Só que ele é uma oposição, desde o começo, eu falei, eu jamais vou ser uma oposição predadora, eu vou apoiar vocês, porque o modelo que está lá, ninguém quer mudar, então não vai ter nada, então eu sou não teve chapa de oposição, né, presidente? Desculpa interrompê-lo, por isso que a gente tem essa impressão. Porque não, na última eleição não teve chapa de oposição. Nós somos 60 pessoas, no máximo. Isso é raiz, esses não mudam, tal. Os outros ficam indo para lá e para cá. Acenou com uma viagem aí, eu não sei aonde, e já o cara vai embora. Mudou a casaca. Então nós temos feito... Realmente, esse tipo de gente não serve, porque isso não é ser São Paulino. Um cara que recebeu uma viagem e mudou a casaca lá, agora faz parte da situação, porque recebeu uma viagem, não é São Paulino, irmão. E realmente não serve. Parabéns pro Fernando Casal de Rei aí. Pleitos, no sentido, primeiro, do voto ser voto secreto. Que aí ninguém fica em curral eleitoral. Olha lá. Voto secreto. Porque 2 vezes que for fazer voto secreto na social, nós ganhamos. Aí, ó. 2 vezes que foram fazer voto secreto, a oposição ganhou. Pelo que ele disse aqui, pelo que eu entendi, tá? A oposição venceu. A tese da época, né? A tese da época. Que quando é secreto, a história pode mudar. Mas nós... Exatamente. Quando é secreto, o cara fala assim, pô, eu vou votar ali, né? A situação, no caso, não vai saber que eu votei no outro, entendeu? Então, para você ver que quando é para ter transparência, não tem, né? É inacreditável. Quando não é para ter transparência, não, aí tem que ter transparência. Vocês entenderam que a transparência no São Paulo, ela só tem quando convém? Conseguiram entender isso aqui? Isso aqui é muito importante que ele tá falando, gente. Isso daqui não é brincadeira não, mano. Isso aqui é muito sério, né? Então, eu sou favorável no São Paulo pro voto ser secreto, irmão. Pro conselheiro não ficar com o rabo preso e com medo de depois ser questionado. Porque acontece isso. Aí, irmão, por que você não votou em mim? Acontece, né? Daí lá dentro, lá vira burburinho. Pô, o fulaninho ali foi traíra, hein? Você acha que não acontece isso num social com um monte de gente? Pô, acontece, gente. Ninguém é besta, né, mano? Ninguém é besta. Então, ó, vamos botar mais um trechinho aqui só para vocês verem de novo. Ó. No sentido, primeiro, do voto ser voto secreto. Que aí ninguém fica em curral eleitoral. Do voto secreto. Porque 2 vezes que for fazer voto secreto na social, nós ganhamos. A oposição venceu. A tese da época, né? Isso demonstra que quando é secreto, a história pode mudar. Mas nós temos que aprovar isso no Conselho, que é voto aberto. Então é controlado. E todo mundo, você sabe como funcionam essas coisas, né? O Brasil é assim, né? Não é só o São Paulo. O São Paulo, às vezes, é uma micro-sociedade do governo federal, como dizia o Zé Paulo de Andrade, teu amigo Zé Paulo de Andrade. Ele ficava bravo, ele falou, não quero nem passar lá, Fernando, porque aquilo virou uma micro-sociedade. Esse querido. Ele dando a benção aqui. Ó. Queridíssimo amigo, viu? Queridíssimo amigo. Ele foi meu diretor de Relações Públicas, brilhante. O Zé Paulo não era bom, ele era brilhante, né? Tá bom, tá aí. Vocês viram, né? O que tinha aí para falar referente a esse assunto. Vocês viram que, infelizmente, no São Paulo hoje, quando é para ser transparente, não é, né? Então, se possível, algum jornalista um dia, né, que tiver a honra de entrevistar o presidente Casares, questiona ele. Por que no São Paulo o voto não é secreto, Casares? Por quê? Porque o voto tem que ser aberto. O voto para presidente. O voto para outras coisas, beleza, ser aberto até para o torcedor conhecer quem é quem. Mas para presidente, eu acho que não tinha necessidade. Porque acontece isso que o Fernando falou, o casal de rei. Entendeu? Tinha que ser secreto, irmão.
Tinha que ser. Porque as pessoas vão votar depois e vão ficar com medo de ser encurralada, vão olhar torto. Então tá errado. E esse negócio aí de 1.200 funcionários é uma vergonha também. Por que aumentou tanto assim? Casais precisava explicar isso pra gente. Se alguém tiver a honra, depois algum jornalista, tiver um momento e falar assim, irmão, por que aumentou de 300 e poucos funcionários para 1.200? Explica, por quê? O São Paulo cresceu? Abriu empresas no São Paulo? O que aconteceu? Por que tanta gente? Quem são essas pessoas? De onde surgiram? Quais são os cargos? Então, mano, por isso que a gente tá aí, rapaziada. A Dira batendo 1 bi e não conseguindo contratar um jogador que vale 10 milhões de reais. Então esse é o São Paulo de hoje em dia, dessa gestão aí do Júlio Casais que muita gente defende, né? Falta transparência de muitas coisas. Então, cara, parabéns, é uma entrevista até corajosa do Fernando Casal de Rei, parabéns, né? Parabéns pela coragem, né? De expor essas coisas, parabéns, cara. O torcedor já respeitava muito o Fernando Casal de Rei e vai respeitar ainda mais por conta dessas declarações. Que muita gente não fala isso, tá? Muita gente não fala.